Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, professor Afonso com vocês, trabalhando ainda na parte de Física B, a aula 8 agora. A aula 8 vai trabalhar com tipos de forças, tipos específicos de forças. Quando a gente fala de forças, a gente tem que considerar várias diferenças, porque tem várias forças que se manifestam de modos diferentes. Então, a gente vai falar hoje sobre força de atrito, contato, tração e a força elástica. Então, 4 forças só hoje, vai ter bastante coisa para você fazer nesses dias. Não reclame de tédio, hein? Tem que estudar. Bom, primeira coisa, começando com força de atrito. O que é a força de atrito? Força de atrito é uma força contrária à tendência do escorregamento. Presta atenção. A força de atrito não é contra o escorregamento. Então, quando você tem, por exemplo, eu andando aqui, se eu começo a andar, o que vai acontecer? O meu pé, ele empurra o chão para trás. Isso é uma ação. A reação, o que é? É o atrito do chão com o meu pé e contra o meu pé empurrar o chão para trás, contra o meu pé deslizar. Então, o meu movimento só é possível por causa do atrito, que se meu pé deslizar, se não tiver força de atrito, eu não saio de lugar. Então, a definição que falam para vocês que força de atrito é uma força contra o movimento, ela está errada. A força de atrito é uma força que ela vai atuar contra a tendência de escorregar, contra a tendência do escorregamento. Pensa um carro. O carro está parado no sinal, abre o sinal, ele vai pisar no acelerador, a roda vai girar. Se não tiver o atrito da roda com o chão, o carro fica patinando e não anda. Então, o movimento do carro, o teu movimento de andar no chão, ele só é possível por causa do atrito. Diferente, por exemplo, de você ir num parquinho no escorregador. Aí a força do atrito ela vai tentar te segurar, tá? Mas são situações diferentes. Gente, vocês têm que ter a capacidade de analisar a situação. Senão não adianta querer fazer vestibular. Bom, como que atua essa força de atrito? Qual que é o esquema dela? Então, se eu tenho uma força tentando movimentar esse cara para a direita, essa força F, o atrito ele vai tentar, escutou o que eu falei? Tentar impedir que ela escorregue. Então, esse atrito vai ser contra o fato dela escorregar. Nesta situação que está aqui, se o cara tem a força F agindo para a direita, a tendência dele escorregar, dele adquirir uma velocidade, também é para a direita. Então, o atrito ele vai agir, mesma direção horizontal, sentido contrário, para a esquerda. Tá joia? O que essa força de atrito vai fazer? Do que ela vai depender? O que tem nessa força de atrito que a gente tem que saber? Primeiro, módulo da força de atrito, valor da força de atrito, vai depender, entre outras coisas, da normal. Não é do peso, é da normal. Mas por que a força é a mesma coisa? Tá, nesse caso é a mesma coisa. Mas se for você no escorregador no parquinho, lembra que normal e peso não são iguais. Então, depende da normal, não do peso, tá? Depende do material também, né? Você tem tênis que você usa na chuva que escorrega mais, que escorrega menos, então você sabe que o material interfere. Direção dessa força de atrito, sempre paralela à superfície. Se a superfície for horizontal, o atrito é na horizontal. Se a superfície for inclinada, o atrito também é inclinado. Sentido, de novo, olha aqui, quarta vez acho que eu estou falando, contra a tendência do escorregamento, não contra o movimento, tá? Então, tem que ficar muito ligado que o atrito não é contra o movimento, é contra a tendência. Já deu, se não aguenta mais falar disso, bora para frente. Força de contato. Então, como o nome está falando, força de contato, contato entre duas superfícies. Essa força de contato, ela está acontecendo entre o corpo e o chão. Ela é a única força de contato entre eles, só que para facilitar a nossa vida, para facilitar os exercícios, facilitar resolver os problemas, essa força de contato eu vou calcular ela como uma resultante da força de atrito e da normal, beleza? Só que aqui você tem que ficar ligado, ela é a única força que existe. A gente divide ela, a gente calcula as componentes dela, né? Normal e força de atrito, ou se você tiver, o que tem mais condição, você tem o valor da normal, tem o valor da força de atrito, com isso você joga aqui, num triângulozinho retângulo e por Pitágoras você calcula essa força de contato. Você não lembra o que é Pitágoras? Essa altura do campeonato você não lembra o que é Pitágoras. Então, você faz força de contato ao quadrado igual força de atrito ao quadrado mais normal ao quadrado.
Não coloquei o vetorzinho aqui em cima para não ficar cheio de coisa, mas é só você aplicar que você tira ela, tá bom? Não tem uma fórmula específica para força de contato, você calcula ela pelo atrito e pela normal. Outra força, de novo agora, força de tração. O termo tração, tracionar, quer dizer puxar, quer dizer trazer. Normalmente a gente puxa o quê? Normalmente a gente puxa uma corda ou a gente puxa o fio, tá? Então a força de tração é uma força que é transmitida por uma corda ou por um fio. Uma coisa muito importante de você lembrar da força de tração é a seguinte: vamos supor que você puxe essa caixa por uma corda. Se você faz uma força aqui nessa caixa, vamos supor, de 20 newtons, essa corda ela vai ter na outra ponta também uma força de 20 newtons. Não tem como você esticar uma corda e esperar que numa ponta tenha uma força maior, na outra ponta uma força menor. Não dá, gente. A força na corda é a mesma. A gente só divide a tração em termos de direção a mesma, sentidos opostos. Você puxa a corda para um lado, a caixa puxa você. Mas o valor não pode mudar. Então, de novo, tração é uma força qualquer, né, como as outras, só que ela é transmitida por uma corda e um fio. Esse fio ele é chamado de fio ideal. O que é um fio ideal? Fio ideal é que nem namorado ideal, é aquele que não existe. Nesse caso, esse fio ideal ele vai depender do que? O que ele vai ter? Ele vai ter massa desprezível. Então você nunca vai considerar a massa dele num problema, tá? Nem questão de ITA, tal, eles não usam, tá? A massa do fio. E ele vai ser inextensível. O que é inextensível, Afonso? Inextensível quer dizer que ele não estica, não encolhe, tá? Então esse fio, ele só vai servir para uma coisa. Ele só vai servir para transportar força. Só vai servir para força num lado agir numa ponta, do outro lado numa outra ponta, só para transmitir essa força. Não tem massa e não pode esticar e nem encolher. Fio ideal, força de tração. E a última força, cara, é a força elástica, que ela está dentro de uma coisa chamada lei de Hooke. A força elástica, como você já deve estar percebendo, é a força que vai atuar bastante em molas ou elásticos. O mais comum é a gente ver questões trabalhando com a força elástica em molas. O que tem essa lei de Hooke? O que faz essa lei de Hooke? O que diz essa lei de Hooke? Primeiro, só para você entender, esse Robert Hooke, que é o cara que enunciou a lei, é o mesmo cara que inventou o microscópio. O cara que pela primeira vez usou o microscópio para ver uma célula de cortiça era o Robert Hooke, que inventou também essa força elástica. Então você vê, o cara não era pouca coisa, né? Ele tinha bastante conhecimento. Bom, ele enunciou na lei dele o seguinte: quando você tem uma mola, né, em repouso, essa mola em repouso, ela está no que a gente chama de situação natural. Como assim natural, Afonso? Ela não está esticada, ela não está comprimida, ela está ali, de boinha, sossegadinha na dela. Aí você vem, pega essa caixinha e faz uma força aqui, ó. A hora que eu falo, tô puxando aqui, ó, tô puxando. A hora que eu faço uma força e trago essa caixinha para cá, a hora que eu estico essa mola para a direita, a mola, ela vai querer fazer uma coisa, ela vai querer voltar ao tamanho natural que ela tinha. Ou seja, a mola foi deformada, deformação da mola a gente chama de X. O que é essa deformação? É a diferença do tamanho natural dela para o tamanho que ela adquiriu quando ela foi distendida. Então isso é deformação, não é tamanho da mola, é o quanto ela foi deformada, é o quanto ela foi movimentada. Então se ele falar para você, uma mola tem 20 centímetros e foi esticada a 2, a deformação da mola vai ser o 2 e não o 20, tá? É o quanto ela saiu da posição de equilíbrio. Essa força elástica, ela vai tentar trazer a mola para a sua situação natural, sua situação original. Então, essa força elástica ela é chamada de força restauradora. Ela quer trazer a mola de novo para a posição que ela tinha. Como que a gente calcula a força elástica? Vai depender de duas coisas. Constante elástica, que depende do material, né? Esse menos aqui da equação que você está vendo é porque ela é restauradora, ela quer ir contra a força que está fazendo, vetorialmente oposta, sinal de menos. Então ela vai ter a ver com o material, com a constante. Você tem ali, por exemplo, tua espiral de caderno. Você sabe que num caderno, numa apostila, se uma espiral é de plástico e outra de metal,
mesmo elas tendo o mesmo tamanho, elas vão ter resistências diferentes. Material, constante elástica. E é claro a deformação. Quanto mais eu deformar essa mola, mais ela vai querer voltar, mais ela vai tentar ir para o lugar que ela estava. Então maior vai ser a força elástica. Todo mundo diretamente proporcional. Então força elástica, constante elástica vezes deformação. Força elástica é uma força, portanto, medida em newtons. Deformação medida em metros. E a constante em newtons por metro. Beleza? Tá aí, pessoas. Força de atrito contra a tendência de escorregamento. Força de contato, que você pode calcular ela tendo normal e a força de atrito. Força de tração, força transmitida por uma corda. Força elástica, lei de Hooke, força que atua em molas ou em elásticos. Joia? Vamos ver uma aplicação disso daí, um exercíciozinho lá da Unesp. Esse aqui eu vou ler, porque o enunciado é muito grande. E ele fala o seguinte lá para você. Exercício 13. Acha lá, estou esperando. Beleza? Já achou? Então vamos lá. O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R, de massa desprezível, contém água em sua parte inferior. Dá uma olhadinha lá no desenho, que é um recipientezinho, parece lá uma vasilha com uma torneirinha embaixo, tá bom? Há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com vazão constante e caia dentro de um outro recipiente B, inicialmente vazio, ou seja, sem água. Que bom que eles avisaram. Que repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante zero e os gráficos representam o mesmo intervalo de tempo como varia o comprimento da mola, primeiro gráfico, então, ó, comprimento da mola pelo tempo, e a partir da configuração de equilíbrio tem a indicação da balança, que é o gráfico 2. Então a configuração da balança está aqui, ó, é a massa que vai estar dentro do recipiente. Aqui, só para você entender, só para você perceber. Não vá pensar no gráfico 2 que ele está te mostrando a massa que está dentro do cara que continha água. Aqui, essa massa que ele está mostrando, veja, ela começou em 0,2, foi para 1,16. É a massa que escoou, é a que caiu naquela vasilha que está em cima da balança. Tá? É a massa que caiu, não a que estava lá no negócio. Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cai no recipiente B e o recipiente R, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto concluir que a constante elástica da mola em newtons por metro vale quanto? Então, vamos lá. A gente quer achar a constante elástica dessa mola aqui que está prendendo o recipiente. O que a gente sabe? Você tem aqui o recipiente, esse recipiente está deixando uma aguinha cair. Ele está escorrendo a água. Joia? Então, o que acontece com o passar do tempo? Você vai ter a água caindo aqui embaixo, no outro recipiente, que vai te indicar lá o quanto que a balança está lendo, bababá, bonitinho, tá? Só que vamos pensar primeiro na mola. Por que esse gráfico aqui, ó, do comprimento, ele começa em 0,2 e termina em 0,12? Ele está diminuindo a deformação. Por que isso acontece? Quanto mais água escorre, mais a mola tende a subir, porque diminui o peso que ele está sustentando. Então você diminui a deformação. Por isso que o gráfico de deformação é decrescente. Em compensação, o gráfico 2, que está medindo essa massa que está dentro da vasilha, porque é o que está na balança, ele começa em 0,2, que era o peso da vasilha provavelmente, e ele vai para 1,16. Está aumentando. Por quê? Porque a água está saindo daqui do recipiente e está indo para a vasilha. Então, quanto mais encher esse recipiente de baixo, mais a mola diminui, porque ela sustenta menos peso. Bom, pessoas, primeira coisa que eu preciso determinar é a massa escoada, a massa que escorreu. Então a gente vai para o gráfico da massa e percebe que ele tinha 0,2, foi para 1,16. Então, ó, massa maior, menos a que tinha no começo. Escoou, escorreu, 0,96. Está em quilogramas, importante demais você analisar as unidades, tá? Tem que saber isso aí. Outra coisa que eu posso saber, quanto que essa mola deformou? Lembra que deformar não é só esticar. Mudar de tamanho, comprimir, também é deformar. Então ela estava de 0,2 vai para 0,12. Então para saber o quanto que ela deformou, a deformação, ΔX, você faz lá só para evitar de ter sinal de menos. 0,2 menos 0,12 dá 0,08 metros. Qual que foi a vantagem de fazer isso? Você pode estar achando que não tem vantagem nenhuma. Tem, resolver o problema é uma vantagem. Mas a grande vantagem mesmo é, ele cita no enunciado, se você ler de novo com calma, uma coisa chamada de equilíbrio em algum momento. O que a gente sabe
do equilíbrio. O equilíbrio acontece quando as forças se anulam. Ou seja, mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos. Então, no momento que me interessa, o peso e a força elástica eles vão ser iguais em módulo, eles vão se anular. Você parte disso, peso e a força elástica vão ser iguais, porque é equilíbrio. E aí o que acontece? Abre o peso, massa vezes gravidade, abre a constante elástica K vezes X, faz a continha, substitui ali, ó. A massa você determinou aqui, ó. Então, ó, flechinha aqui, ó. A massa você achou aqui. A deformação, que é o X, ó, você achou daqui. Substitui esses caras, gravidade você já tinha. Vai ficar 0,96 vezes 10, 9,6. 0,08 multiplicando, passo para cá, dividindo. Pela matemática moderna, 9,6 dividido por 0,08 vai te dar 120. A deformação estava em metros, a força sai em newtons, então newtons por metro. Letra A. Pode aparecer no caso de mola newtons por centímetros, tá? Nesse caso aqui não ocorreu, beleza? Piazada, é isso aí. Aula 8, show de bola. Faz exercício, lava as mãos, estuda, porque quando a gente voltar vai ser um rock and roll, valeu? Beijo pra vocês, até mais, tchau!